Evangelho de Lucas, capítulo 15, por bondade, versículo 11. É a parábola do filho pródigo. Diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos para apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém. Feche seus olhinhos, por bondade. Rei querido, poderoso, majestoso, a ti seja a honra e a glória para todo sempre aqui nesta casa. A tua palavra foi lida e uma vez mais a falaremos. Que os corações possam compreender aquilo que direi. E enquanto eu estiver a falar, que o teu Espírito venha nos ensinar. Assim eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o cenário que desenvolve aqui nessa parábola é de maneira incrível. Na verdade, eu gosto de pensar nessa mensagem de Jesus, em todo o conteúdo que Jesus se utiliza dessa passagem. É interessante que há 3 parábolas contadas por Jesus aqui. E essas 3 parábolas foram ditas por ele em razão de um questionamento, de um cenário que foi construído em torno de Jesus. Chegaram-se até ele alguns cobradores de impostos e outras pessoas que eram classificadas como pecadores. Se você olhar no capítulo 15 e o versículo 1, quando inicia essa cena, é incrível, sabe? Como que as pessoas viam umas às outras naquele período. Porque o texto diz assim: chegaram-se até Jesus os cobradores de impostos e os pecadores. Literalmente assim. É um tanto que difícil de você compreender como o coração das pessoas conseguiam olhar para os seus próximos e deflagrar aquilo que eles achavam que eles eram, os pecadores. E eles trazem essa classificação dentro da perspectiva judaica daquele período, religiosa daquele tempo. Observe que eles colocam em 2 classes: os cobradores de impostos, que para eles eram igualmente pecadores, e os pecadores de modo normal. Ou seja, os cobradores de impostos eram uma classe especial de pecadores de alto nível, que envolvia pecadores porque tiravam financeiramente com usura o lucro do imposto cobrado pelas pessoas ou das pessoas. E a segunda classe, a de pecadores, que eles colocam, engloba todos aqueles que não guardavam o sábado, que não viviam as leis de Moisés, que não eram judeus, a saber, todos aqueles que eram gentios estão classificados dentro dessa palavra pecadores. Que coisa! Inclusive, todo o contexto social que tinha de então estava classificado por eles aqui. Essas 2 classes mais latentes:
os pecadores. E estes foram ter com Jesus, conversar com Jesus. E é maravilhoso porque, embora as pessoas tinham essa visão de sociedade dividida, eles achavam que assim deveria ser, e o tratamento dado a essas pessoas era igualmente no nível de pecadores, separados, largados, sem atenção alguma. Só que essa gente também queria conhecer Jesus, e diz a Bíblia que foram até ele. E o que é maravilhoso é que você não vê Jesus em momento algum criando qualquer barreira de resistência a esses ditos pecadores. Ao contrário, tudo que você vê é Jesus se aproximando mais deles, jantando na casa de pecadores, almoçando na casa de pecadores, conversando com pecadores, tocando e sendo tocado por pecadores, a ponto de os caras criarem uma plataforma de murmuração contra Jesus. Perceba que é no capítulo 19 de Lucas que o próprio Jesus diz que ele não veio para as pessoas sadias, ele veio para as pessoas doentes, a saber, falando de Zaqueu, dito pecador. Ele não cria nenhuma barreira mística ou invisível separando as pessoas dele do seu nível de santidade. Ao contrário, ele baixa todo o nível, se coloca no nível das pessoas para tê-las no mesmo contexto. Isso é maravilhoso. E à medida que ele acolhe pecadores e cobradores de impostos, então os santos, por assim dizer, que guardavam a lei, que guardavam o sábado, mas que ofendia o próximo, que negava o direito, que suplantava a viúva, que roubava o pequeno, que matava sem misericórdia, que apedrejava simplesmente pelo interesse humano, os santos, por eles chamados de fariseus, observadores da lei. Além desses caras, dos fariseus, os que deveriam interpretar a lei, os chamados escribas, os professores da divindade, os líderes dos colégios teológicos, os pregadores das sinagogas, os que interpretavam as leis diante do povo, o que conhecia de Deus, isto é, o suprassumo do conhecimento teológico. Estes se uniram com os fariseus e trouxeram o seu veredito. E o versículo 2 diz que eles murmuravam e diziam: este homem recebe pecadores, e como se fora pouco receber, ainda come com eles. Percebe que eles se acham num nível de santidade, de autoridade, de amor ao próximo, capaz de classificar quem tem direito ao reino de Deus e quem não tem. Se julgam capazes de separar o joio do trigo, se julgam capazes de colocar as pessoas no nível que eles acham que elas têm. E agora tem a ousadia de apontar o dedo para Jesus e dizer: esse cara não pode ser de Deus. Porque se ele fosse de Deus, outra vez eles disseram isso lá na casa de um certo Simão, se ele fosse de Deus, ele saberia que essa mulher que tocou ele é uma das pecadoras. E a mulher que eles falam em Marcos 14 é justamente aquela que derrama bálsamo sobre os pés de Jesus em adoração a ele. Outra vez Maria Madalena o faz, e eles também classificam-na. E eles são exatamente assim, deturpadores da bondade de Jesus. E o que tem agora é um cenário de confusão. Jesus é imergido nesse cenário de confusão, e as pessoas estão lá falando, porque são bons de argumentos, não aceitam o próximo como o nível deles, e tudo que eles têm agora é a tentativa de aplicar a Jesus erros, mas não conseguem. Então a Bíblia diz que Jesus, sem classificá-los,
sem ofendê-los, sem criticá-los de maneira rude, os propôs parábolas. Parábolas, como já vos disse muitas vezes, são histórias populares que retratam a realidade daquilo que o mestre queria ensinar. E é lindo observar como ele usa desse mecanismo para colocar as pessoas dentro do seu cenário. E quando ele começa a falar, as pessoas começam a ouvi-lo. E isso é lindo. E ele propõe 3 parábolas. A primeira que ele propõe é a parábola das 100 ovelhas, que nós gostamos e cantamos canções. De que uma se perdeu, então o fazendeiro, o pastor de ovelhas, deixa as 99 no deserto e vai após aquela que se perdeu para buscá-la. E quando a encontra, põe-a nos ombros, volta para casa e se alegra com os seus amigos e diz: achei a ovelha perdida. Segunda parábola, ele fala de uma mulher, dona de casa, que tinha 10 moedas, isto é, 10 dracmas. Uma dracma de grande valor, e agora ela tem 10 dracmas de valor. E ela perde uma das moedas. E então diz ele: quem é que perde uma das moedas, não vai à sua casa, não procura, não busca até que encontra. E quando encontra, chama suas amigas e diz: encontrei a moeda que eu havia perdido. E há grande alegria naquela casa. Então ele diz: assim também acontece no reino de Deus quando um pecador, como vocês chamam, diz ele, quando um filho de Deus volta para casa, assim igualmente há alegria no céu quando um destes volta aos braços do Pai. Ele quer dizer que o único momento em que o céu muda de atmosfera é quando uma pessoa aceita Jesus. Que o ambiente celestial que tem agora de contínuo louvor é interrompido e muda a atmosfera para uma dinâmica melhor de louvor quando alguém entrega-se para Jesus. Agora escuta essa: o contrário também é verdade. Se ele diz que há alegria no céu quando alguém que está separado de Deus, chamado de pecador, se arrepende e vem para Jesus, quando um destes igualmente se perde, o contrário também é verdadeiro. Há tristeza no céu quando um pecador morre sem Jesus. A dor do pai quando um filho se perde sem Jesus. Isso é uma máxima verdadeira. Se há uma explosão de alegria quando alguém o recebe, há de igual modo luto e tristeza quando alguém o deixa. Perceba que há uma terceira parábola, e é a parábola do filho pródigo. Mas é interessante observar o conjunto delas e como elas são interligadas. Perceba que a primeira parábola, a parábola das ovelhas, ele tem uma ovelha perdida, que sabe que está perdida, mas não sabe como voltar. Na segunda parábola, ele tem 10 moedas, uma que se perdeu. Logo essa moeda não sabe que está perdida, e evidentemente também não sabe como voltar. E tem a terceira parábola, a de 2 filhos, como já lemos. Um deles perde a herança e vai para a terra longínqua. E nesta nós temos um filho que se perdeu, sabe que está perdido e também sabe como voltar. Se na primeira nós temos uma ovelha que se perdeu, que sabe que está perdida e não sabe como voltar, se na segunda nós temos uma moeda que não sabe que está perdida e nem tampouco sabe como voltar, na terceira nós temos alguém que sabe que está perdido, mas que sabe como voltar. E é interessante observar, porque as duas trazem uma lição intrínseca, as 2 primeiras parábolas. Diga para quem está ao seu lado: ensina-nos de imediato o valor do conjunto, o valor da unidade. Ele explica a importância do conjunto. O fazendeiro tinha 99
Se perdeu uma, é só uma que se perdeu, ainda lhe resta 99. Ele poderia dizer: cara, é só uma que se perdeu, ainda tem 99. Mas ele sabe que o conjunto, que uma que se perdeu das 99 é uma parte do conjunto que faltou. Igualmente, a parábola das moedas, ela tinha 10 moedas, ela perdeu uma, então o conjunto foi desestabilizado. O conjunto de 10 perdeu um. O que você fazia com 10, você não faz com 9. Quando você vai no mercado, você não vai comprar um ovo só, você vai comprar o conjunto de 12 ovos ou 6 ovos. Ele está querendo ensinar o valor do conjunto, a importância da unidade. Ele vai nos ensinar a importância de estarmos unidos em um contexto em que todos são de igual importância um para o outro. Ele está querendo fazer-nos entender que a igreja parte do princípio de que não há um mais importante do que o outro, mas que todos têm igual valor, e de igual valor tem tal importância que todos merecem cuidado e apreço. Ele quer nos fazer saber que ninguém pode ser classificado como tipo A, tipo B, não. Que enquanto que igreja, o menor e o maior têm o mesmo valor igualitário diante do Altíssimo. Então eu queria que você se dirigisse a quem está pertinho de você e diga: ele quer nos ensinar a importância do corpo, do conjunto. Isso quer dizer que quando eu olho para todo esse contexto e um dedo meu se machuca, o conjunto todo se machucou. Concorda comigo? Se uma unha se fere, o conjunto todo se feriu. Ele nos chama a atenção para que todos nós possamos olhar isso de maneira pessoal, intrinsecamente pessoal. Que eu preciso me dar a importância ao corpo da mesma maneira que eu espero que os outros dêem a importância, mas de igual modo eu tenho que dar importância às pessoas do mesmo jeito que eu quero que elas me dão importância. Que eu preciso me sentir importante, então eu devo lhe fazer se sentir importante. De que o meu lugar nessa igreja é de vital importância, então de igual modo, essa pessoa que está do teu lado, o lugar dela na igreja é de vital importância. Era para vocês terem dado glória a Deus agora. Eu vou colocar uma campainha aqui, quando for para dar glória a Deus, pim, aí vocês dão glória a Deus. Para ajudar o pregador, né, irmão? Não há um só que difere em importância aqui dentro. Eu queria que você se dirigisse para quem está ao seu lado e diga: você não é um entre os milhares, você é o entre os milhares. Ele nos tem dessa medida de importância. Por que nós teremos menos que isso? Se o Altíssimo nos considera de tal importância, e quer saber, eu realmente os amo. Eu amo trazer pessoas e cuidar de pessoas e consertar as asas das pessoas. Mas eu tenho uma dor quando elas partem, porque embora eu sei que elas estejam no corpo em outra sessão, mas eu preferia que elas ficassem no corpo nesta sessão. Porque eu gosto de vê-las, eu gosto de estar com elas, eu gosto de chorar com elas, eu gosto de abraçá-las, eu gosto de colher as vidas que elas liberam. E isso parte da premissa de que eu preciso liberar a vida de igual modo. Entende? Então, se você puder dar uma chacoalhadinha em quem está ao seu lado e diga: é minha e tua responsabilidade fazer com que o lugar
daquele que saiu, sinta sua falta. Esse princípio nos é ensinado pelo Senhor, justamente porque é dado a nós, pela nossa própria maneira de ser, pela personalidade de cada um, a capacidade de nos esquecermos de maneira rápida daqueles que um dia serviram conosco. É, não é verdade? Somos hábeis em esquecer aqueles que um dia cantaram conosco. Somos hábeis em nem se lembrar daqueles que um dia trilharam as bancadas das igrejas. Dá-nos a impressão de que eles não têm a mesma importância. A maioria das pessoas não consideram da mesmo valor ou da mesma importância aqueles que um dia deixaram os apriscos. Ele deixou mesmo. Mas a ideia de Jesus é nos fazer entender o valor do conjunto. Isso, em tese, quer dizer que eu não sou nada sem vocês. Só somos alguém quando o corpo se reúne. Há pouco tempo atrás, enquanto eu orava pelo crescimento da igreja, e na minha tolice de homem, inquietação humana, questionei a ele: Senhor, precisamos de uma igreja grande, torna aí o povo grande. E ele disse: que oração é essa que tu está fazendo aí? Eu digo: oração, Senhor, eu vou e prego em lugares cheios de gente. Eu quero uma igreja cheia de gente, salva gente, gente cheia. E ele disse: que bobiça, homem. Eu digo: mas como assim, Senhor? E ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele disse: o que é uma igreja grande? Eu digo: bom, uma igreja grande é uma igreja grande. E ele disse: mas como assim? E eu disse: uma igreja grande, Senhor, muita gente, povaréu assim, sabe, saindo pelos canos, muita gente. E o que é uma igreja pequena? E eu disse: uma igreja pequena, Senhor, é igual a nossas congregações, uma igreja pequena. E ele disse: qual é a diferença de uma igreja grande e uma igreja pequena para você? Eu digo: uma igreja grande é gostoso, é muito mais gente, aquele povão todo, né? Aquela vaidade, aquela coisa toda. E uma igreja pequena? Eu digo: uma igreja pequena é desafio, Senhor, aquele negócio tal, mas é amável e tal. E ele diz: vocês têm um conceito que eu não gerei em vocês. Eu digo: como assim? E ele diz: sabe para mim o que é uma igreja? Eu digo: qual é a tua perspectiva de igreja, Senhor? Ele diz: não existe igreja grande para mim, nem igreja pequena. Eu digo: como assim? Ele diz: uma pessoa para mim é minha igreja. Cara, isso desconstruiu parâmetros de 20 anos dentro da minha cabeça. Eu digo: mas como assim, Senhor? E ele disse: eu morri pelo mundo todo da mesma maneira que eu morri por um só. A importância para mim é a unidade das pessoas, é o conjunto delas. Se eu tenho uma só, eu tenho a totalidade delas. Se eu tenho 100, eu quero a totalidade dos 100. Se eu tenho 200, eu quero a totalidade dos 200. Se eu tenho 1000, eu quero a totalidade dos 1000. Se eu tenho 10.000, eu quero a totalidade dos 10.000. O que Deus quer, o conjunto. Quando o nosso coração se torna um só em torno do amor do Cristo. Então, olha para essa pessoa bonita e cheirosa que está pertinho de você e diga: como você é importante, cara. Uau! Sabia, Marco? Você é tão importante que quando você pensar em sair, já sentimos dores. Quando você pensou em desistir, a gente já começa a sentir tua falta. É por isso que o pastor Ricardo insiste em te ligar. E eu cobro dele: ligou? E ele diz: liguei. Constante eu cobro dele, porque o conjunto é importante. Eu tenho todo o conteúdo ainda para falar para vocês, mas vou entrar aqui no que eu quero dizer. A terceira parábola que Jesus nos conduz a entender, ele fala do problema do filho pródigo, o garoto mais novo. É interessante que o garoto mais novo chega ao pai e diz: pai, dá-me a minha parte da herança. É um pedido um tanto que ultrajante, porque a herança sempre é a partir daquilo que morreu. Como é que o cara vai chegar num vivo e dizer: dá minha herança?
O vivo pode olhar para ele e dizer: você não tem nada? Eu estou vivo ainda. Ou a não ser que tu vai me matar agora, a não ser que tu já está orando para que eu morra. Mas o pai não faz coisa alguma disso. O menino chega ao pai e diz: pai, eu quero a parte da minha herança. O que eu aprendo de maneira imediata é que esse não era o tempo de ele receber aquilo que ele precisava. Esse não era o tempo de ele tomar posse daquilo que já era dele. Ele precisava cumprir um determinado tempo para que aquela bênção de fato e verdade viesse nas mãos dele. Mas ele agora antecipa tudo, e tudo que ele quer é tomar posse daquela bênção fora do tempo. Ele ansiosamente ele quer que o pai, na figura representativa de Deus, lhe dê aquilo que é dele, mas que não era a hora dele ter. E é nesse intervalo aqui que entra nossas preocupações. Porque não poucas vezes nós queremos que Deus nos dê aquilo que já é nosso, mas que não estamos preparados para receber. Então nos ansiamos, nos comprometemos, buscamos, labutamos, nos envolvemos com tantas coisas, fazemos compromissos alheios, na perspectiva de que o Pai atenda nossas necessidades, dando-nos aquilo que ainda não temos direito de tomar posse. Então diga para quem está ao seu lado esse princípio muito importante. Diga: é necessário aprender a ter a paciência para que a bênção venha e seja de fato uma bênção. Perceba que quando a bênção é tomada fora da hora, quando a bênção é recebida sem estar no tempo de fato de Deus recebê-la, ela se torna em maldição. Aquilo que era para ser uma bênção na vida desse garoto se tornou a sua desgraça. Era dele, estava nas mãos dele, só não era o tempo de tomá-la ainda. E se tem uma coisa que a gente faz sempre, é querer questionar com Deus de que esse é o tempo certo para Ele nos abençoar naquilo que a gente quer que Ele abençoe, porque a gente acha que sabemos qual é a hora de fazê-lo. E às vezes até a gente diz: Deus, tu não está entendendo, o Senhor não está entendendo o quanto eu preciso. Deixa eu ser mais claro com o Senhor, talvez o Senhor entenda. Nossos argumentos tentam convencê-lo de que aquilo que a gente planejou é de necessário e imediato, de tal importância para nós, que vale a pena suplantar o tempo da espera. É uma coisa que nós cristãos precisamos aprender: que tudo em Deus é construído com o tempo. Às vezes isso me preocupa, e eu chego pertinho dele para entender melhor o coração dele, porque a Bíblia diz que para ele 1000 anos é como um dia, e 1000 dias é como um ano. Eu digo: Senhor, não espero 2 dias, por favor, só alguns minutos. Porque se o Deus dizer não, só mais um dia, coitadinho, vai que ele diz um dia de 1000 anos, não é não? Então eu digo: Senhor, segundos, por favor, rapidamente, na perspectiva de que Ele sabe quando é o tempo certo de nos abençoar. Há uma canção, e já tenho vos dito isso, e é uma canção muito linda, que o Nani canta, no que ele diz: a última palavra vem de Deus. Quem se lembra? É uma linda canção. E no meio dessa canção ele diz: não está demorando, está caprichando, só para te honrar. Não é que eu queira corrigir essa canção, mas eu quero dar um novo sentido a essa frase. Não está demorando, caprichando para você, porque a bênção dele já está pronta desde a eternidade. Ele está nos preparando para receber o que está pronto dele. Já está pronto. E o que ele faz não precisa ser construído, já é perfeito. O que ele tem não precisa de adendo, não precisa de melhora, não precisa de colocar nada, nem tirar, nem pôr, já está feito. O que precisa é nos preparar para receber aquilo que ele tem para dar. Por quê? Tem muitos pais e muitas mães aqui, e na ânsia de ver nossos filhos felizes, nós lhe damos motos antes deles terem idade ou habilitação para tal. Nós lhes damos carros para dirigir sem que eles tenham habilidade ou habilitação ou idade para fazê-lo. Qual é o pai que honestamente, em Deus, cheio de temor, pega um veículo e dá para um menino de 14, 15 anos, embora diga que sabe dirigir, numa rodovia, e diz: dirige, meu filho?
não é o mesmo que pegar uma arma e colocar na mão dele e diz: anda à vontade. Mas perceba, por que nós temos a tendência suicida de querer fazer as coisas antes do tempo? Se até para isso, para as coisas efêmeras da vida, tem um tempo necessário de maturação, para que todos nós possamos viver dentro das normalidades, por que é que no âmbito divino a gente sempre quer que venha fora da hora, de acordo com as nossas necessidades? E quer saber, se fosse por nós, Deus teria que adiantar todos os seus planos, porque a gente quer a coisa ontem e achamos que Ele está atrasado. Então diga para quem está ao seu lado: calma, irmão, Deus está trabalhando em você. Aí eu digo: mas pai, há quanto tempo? Eu estou nessa pendenga há tanto tempo, eu estou aqui te esperando há tanto tempo, eu estou aqui na luta há tanto tempo e não vem a resposta. A resposta vem em dois sentidos para mim e para você. Primeiro sentido, Deus está dizendo para nós: filho, você ainda não está pronto para receber aquilo que eu tenho para dar. Se está demorando, a culpa não é minha, é tua. Está dando trabalho preparar você para receber a bênção. O segundo sentido é: filho, a culpa não é tua não, mas tem gente que está do teu lado atrapalhando eu te dar a bênção. Eu estou trabalhando nele. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Quantos sócios, quantos crentes que têm sócios não crentes, que oram dia e noite e dizem: pai, o senhor não está me ouvindo. O pai está te ouvindo. Você pode até estar pronto, mas talvez o seu sócio não. Ele sabe a hora de agir, ele sabe como agir. Deus nunca vai dar na mão de alguém que não honra as chaves do reino. As chaves do reino é para aqueles que o honram, que o têm como rei. É tão importante isso, que a gente precisa atentar com mais valor. Esse piá tinha a bênção nas mãos, ele jogou tudo fora, porque antecipou aquilo que precisava. A segunda lição que eu aprendo aqui de maneira rápida é que esse garoto, ele não queria riqueza, irmão. Ele não queria dinheiro. Dinheiro ele tinha, Fernando. O pai dele lhe dava tudo. Ele fazia o que queria. O próprio pai disse ao mais velho: tudo aqui é teu. Você come o que você quiser, você dá festa para quem você quiser, tudo é teu. Eram deles. Eles não tinham falta de nada. Então pergunte para quem está ao seu lado: o que o garoto queria então? E isso aqui é tão importante, Beli. Esse menino queria o controle. E esse é um fator importante. Ele não queria o dinheiro do pai, ele queria controlar o dinheiro nas mãos dele. Ele queria assumir o controle da embarcação. Ele queria governar a própria vida. Ele queria governar aquilo que estava nas mãos dele, sem estar preparado para tal. É tirar das mãos do Criador o controle. E a coisa mais sábia que um homem e uma mulher pode fazer é deixar Deus no controle. Ainda que ele não saiba como fazer, mas o mais simples é dizer: assume o controle, Senhor. Porque se deixarmos Deus no controle, então certamente o nosso barco não vai trombar em pedras. Certamente a nossa vida não vai sofrer agravos, porque se tem alguém que sabe o caminho, é o Criador. Mas quando a gente assume o controle, geralmente somos peritos em fazer alguma coisa errada, porque afinal de contas não sabemos nada do dia de amanhã e sempre escolhemos as estradas erradas para dirigir. Ele assumiu o controle de sua vida, e a primeira coisa que ele fez foi se apartar de quem o amava. Deixou de lado aquele que mais o ajudou. O seu lar, que era o porto seguro, ele se afastou. Então diga para quem está ao seu ladinho, diga: cuidado quando você se sentir independente demais. Significa que está tomando o controle das mãos de teu Deus. E nós somos peritos em nos afastar dos planos dele, queridos, principalmente porque as nossas razões nos falam mais alto. Esse garoto, ele não só toma o controle de tudo,
Mas ele antecipa a sua vida de tal modo que, buscando a independência, foi para um lugar longínquo. E nesse lugar longínquo a história já é contada e você já sabe. Ele perdeu tudo que tinha, gastou tudo que recebera de seu pai. É por isso que a bênção na mão dele se tornou maldição. Talvez seja por isso que tem gente que nunca prospera na vida, porque Deus sabe que ele, se pegar um pouquinho a mais, vai se tornar soberbo, vai se tornar mau, vai judiar dos irmãos e vai colocar a sua própria vida em risco. Então é melhor que ele continue pobrezinho, fiel, do que riquinho, infiel. Não poucas vezes Deus prefere que a gente viva no aperto a vida inteira para viver perto dele, porque se der uma folguinha, ele diz: eu sei onde você vai dar linha na pipa. E Deus vai ter que usar o cerol para fazer tua pipa cair. Aí, meu irmão, aí dói. Então é melhor ele não dar linha. Mas nesse caso aqui, o menino tomou a linha, achou que sabia e partiu. Só que lá no meio das coisas ele descobriu que tudo que ele tinha era tudo de melhor, e que as pessoas não o amavam de forma alguma, amavam aquilo que ele podia oferecer a elas. E enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, tinha festa, tinha churrasco, tinha open bar, tinha tudo, irmão. Era o cara, sabe, todos gostavam dele enquanto ele tinha grana. Só que a grana acabou, e quando a grana acabou, só ficou o cara. E é geralmente assim na vida. Quando as pessoas se aproximam de você por interesse, elas ficarão até que as coisas que lhe interessam permaneçam. Quando as coisas terminarem, vai ficar só você. E quem vai te recolher é somente aqueles que interessam somente por você e não pelas coisas. E quando tudo acabou, a Bíblia diz que ele olhou com a barriga lá no horizonte já da morte, desejando comer até a comida dos porcos. Você já criou porco? Quem já criou porco aqui? Walter cria porco até hoje. Irmão, o trem é gostoso, mas o trem é nojento. Para mim não tem carne mais gostosa, mas não tem bicho mais nojento. Quanto mais nojento ele é, mais gostoso ele é. Pensa um trem nojento, mas que bom, irmão. Já lembrou aqui as lombrigas aqui dentro. Enfim. Agora perceba que dar comida de porco, quando era pequeno, era lavagem. O que sobrava, pegava dos vizinhos tudo. Eu mesmo ia buscar num caldeirãozão assim, ó. Coisa horrorosa, numa carriola, irmão. Aquilo melecava a gente, eu ficava com a raiva de mim mesmo. E eu falei: por que eu não nasci em outra família? Tinha um vizinho da frente de uma fazenda, aí eu ficava invejando aqueles moleques. Por que eu não nasci nessa casa aí, ó? Nasci carregando lavagem de porco. Coisa mais triste. Até hoje estou traumatizado. Mas, irmão, agora eu fico pensando, o cara desejar comer aquilo, e nem aquilo lhe davam, nem lavagem de porco as pessoas lhe davam. A que ponto chega o ser humano, não é? A ponto de o nada lhe ser importante, justamente porque teve a capacidade de desprezar o tudo que tinha, antecipou as coisas. Mas a frase que eu quero terminar essa palavra esta noite, a Bíblia diz: caindo em si, se conectou de novo. Quando ele toma o recurso em suas mãos, ele desconecta de si mesmo e consequentemente desconecta de seus pais. Quando ele desconecta de si mesmo, ele passa a ver aquilo que ele não era, e ele achou que o dinheiro fez dele alguém que ele não era. Caindo em si foi quando ele retorna à conexão, o sinal volta e ele percebe quem ele é de verdade. Caindo em si, ele se lembra que lá na casa de seu pai tinha tudo de bom e do melhor, e que ele deliberadamente jogou isso tudo fora. Mas aí então ele tomou uma decisão, e essa decisão é maravilhosa, pois a Bíblia diz: e levantando,
Atenta para esses detalhes aqui e vamos orar. Não tinha nenhum pastor lá, Anderson. Não tinha nenhum ministério de louvor lá. Não tinha nenhum profeta lá. Não tinha ninguém lá para ser usado por Deus para ele. Não tinha ninguém lá para dizer: eu te tomo e te levanto pela mão. Não tinha ninguém lá para dizer: vem, eu te ajudo a voltar. Não tinha ninguém, ele estava só. E é exatamente naquele momento de estar só que ele entende: agora é comigo, eu tenho que me levantar. Então eu queria que você dissesse para quem está ao seu lado: pode chegar um momento na sua vida em que você se sinta tão só, que você vai ter duas escolhas: ou deita e chora e espera a morte, ou levanta, sacode a poeira e começa tudo de novo, mas de modo diferente. É duas coisas a fazer. Pastor, eu fali. Irmão, essa minha esposa, eu a amo tanto. Dentre muitas razões que eu amo é a paciência dela. Eu fali 5 vezes, irmão. 5 vezes eu fali. E ela do meu lado, sempre dizendo: vai dar tudo certo. Tinha vezes que ela soltava os cachorros, mas tinha vezes que, quase todas as vezes, ela dizia: vai dar certo, amor, vai dar certo. Às vezes ela ficava 15 dias sem falar comigo, mas vai dar certo, por causa das lutas. 5 falências, cara, até dar certo na vida. O que eu aprendi com tudo isso? Aprendi a levantar. Aprendi a levantar. Hoje, enquanto eu almoçava na casa dos irmãos, eu não sei se você viu a filhinha do pastor Joseph, está com roxo no olhinho, a Elô. Tadinha, ela caiu e bateu na coisa da cama. E criança bate a cabeça mesmo. É tudo meio de borracha. Bate de um lado, bate do outro. E cria o caroço, mas o caroço sai daqui, nasce aqui, sai daqui, depois cresce aqui. É assim, irmão, ele vai procurando lugar até ele desaparecer. Mas uma coisa bonita é criança cair. E quando os pais não deixam os filhos caírem, estão tirando deles o direito deles aprenderem a levantar. Então diga para quem está ao seu lado: nem sempre o cair é ruim. O ruim é cair e ficar caído. Precisa levantar. E o levantar é uma decisão pessoal. Essa igreja aqui inteira pode querer que a pessoa levante, mas se ela não quiser, ela não vai levantar. Não tinha igreja nenhuma ao lado desse garoto. Não tinha família, não tinha amigos, não tinha empresários, não tinha ninguém. Lucas, ah, sem barba, tá bonitão, hein? Ó, brilhou aqui. Não tinha ninguém para poder ajudá-lo, porque tem hora que é só nós. Tem hora que é só você, irmão. Mas isso não significa que você esteja só. Enquanto ele estava lá pensando na vida, o pai dele estava lá do outro lado orando por ele, esperando por ele, falando por ele. Enquanto você está lutando para levantar, tem um exército orando por você e pedindo a Deus ajuda a ele. Ele não está vendo, mas tem alguém te ajudando. Tem um corpo ajudando. Então é hora de levantar. É hora de levantar de onde parou. É hora de levantar de onde terminou, de onde falhou, de onde fracassou. É hora de recomeçar aquilo que foi interrompido. É hora de iniciar de novo um relacionamento com o Pai. É hora de refazer a caminhada. É hora de retomar a jornada. É hora de acreditar de novo. É hora de se levantar. É hora de sacudir a poeira. É hora de não olhar para a direita nem para a esquerda e caminhar ao encontro do Pai, passo a passo, passo a passo, passo a passo, passo a passo, de volta ao colo do Pai. É necessário fazê-lo. Fique em pé, por favor. Eu queria pensar com você de maneira rápida nessa trajetória, mas apenas conjecture comigo. Imagine o quão difícil foi levantar. Levantar-me-ei é ir ter com meu Pai. Uma decisão. Mas tão difícil quanto levantar
é prosseguir. Porque no meio do caminho, não se engane, flechas altissonantes brotarão nos seus ouvidos, vindas da parte do maligno, tentando desconstruir a tua jornada, tentando roubar a tua fé, tentando anular a tua decisão, tentando colocar dúvida, empecilhos quanto àquilo que você tomou de decisão. Talvez eu esteja falando com gente que abriu o seu negócio e até aqui o seu negócio não rompeu ainda. Não desista, não desista. O diabo fica dizendo: pode parar, isso não vai dar. Não escute o diabo, escute o que Deus colocou de você lá no início. Na hora que você se levantou e começou a caminhar, continue a caminhar, continue a caminhar, continue a insistir, continue a lutar. Deus sempre tem algo melhor para você à medida que você se conectar com Ele. Os passos sempre são os mais difíceis de uma decisão. Tudo colabora para você desistir no meio do caminho. Não desista agora. Não jogue a toalha, porque não é hora de fazê-lo. Então diga para quem está ao seu lado: não importa o que tenha acontecido, mas é hora de levantar. É hora de levantar. Toma essa decisão. À medida que ele caminha, e essa é a parte final, tão importante, ele não sabia, não tinha a menor noção. Quando ele tomou a decisão de: se eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele não sabia se o pai ia acolhê-lo. Ele não sabia nem se o pai era vivo. Ele não sabia se ia recebê-lo. Ele não sabia qual seria a reação de ninguém. Todas essas dúvidas poderiam ter permeado sua mente, mas em momento algum ele se tornou alvo delas. Resiliente, esforçado, motivado, ele desejou ir. Ele não tinha ideia de que quando estivesse se aproximando da casa de seu pai, ele estaria lá, em pé, olhando para a estrada, esperando ele chegar. Isso me leva a pensar que o pai todos os dias olhava para a estrada, todos os dias alimentava a esperança. Ele vai vir, ele vai voltar, todos os dias. Eu vou tê-lo de novo, ele vai voltar. E de igual modo, sobre você não é diferente. O coração do pai continua alimentando esperança de que sua decisão de correr aos braços dele, de confiar nele, de se agarrar às coisas dele, de acreditar que a herança que ele tem para você é real e que você não deve antecipá-la, de que você deve esperar nele, de que você deve entregar tudo nas mãos dele. Ele continua esperando sua decisão. Talvez você tirou das mãos de Deus o seu processo, devolve nas mãos dele. Talvez você tirou das mãos de Deus os planos de um futuro glorioso, devolve nas mãos dele. Talvez eu esteja falando com pessoas que tirou das mãos de Deus o cuidado de sua casa, devolve nas mãos dele. Deixe ele assumir o controle. Incline a sua cabeça, por favor. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha oração já não passa de canções e palavras repetidas. Talvez tua decisão te trouxe até aqui. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto.
minha oração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. Aleluia. Diga. A terra seca sou eu. Libere a palavra. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Diga. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Sabe, é hora de tomar decisão. É hora de decidir levantar e ir ter com o Pai. Você sabe o que aconteceu na sua vida. E você sabe o que te trouxe até aqui, quais foram as decisões erradas. Você melhor do que ninguém sabe que o seu coração pede diariamente para se encontrar com Deus outra vez, para se relacionar com Deus outra vez. Então meu convite a você é feito agora. Decida correr aos braços do Pai. Você já tentou de tudo e não deu certo. É hora de fazer o que é certo. Abraçar aquele que te ama e sempre te amou. Teu amado Pai. Por isso eu convido a primeira pessoa esta noite. Alguém que queira levantar uma de suas mãos e dizer: eu sou esse rapaz. Eu sou essa pessoa. Eu quero tomar a decisão de realiançar com Deus outra vez. Quero tomar a decisão de estar com Ele outra vez. Quero tomar a decisão de voltar ao colo de Deus, de me relacionar com Deus. Do jeito que está não dá para ficar. Pior pode ficar, mas pode melhorar a partir de então. Onde está alguém essa noite que decide entregar o seu coração nas mãos de Jesus? Não mudar de religião, mas agarrar o relacionamento com Jesus. Enquanto a igreja comigo ora e pede graça. Onde está você? Alguém aqui essa noite que diz: eu quero me relacionar de volta com meu Pai. Vem, filhinha, vem. Vem em nome de Jesus. Oh, vem em nome de Jesus. Deixa a água descer. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Onde está a segunda pessoa essa noite? Você sabe que é com você. Você sabe que é com você. Está falando aí dentro. E mesmo que você não queira ouvir, essa voz está falando aí dentro. Onde está a segunda pessoa essa noite que diz: eu quero meu Pai de volta. Eu quero o colo de meu Deus. Eu quero relacionar-me com Jesus. Onde está? Basta dar um sinalzinho com a sua mão. Nós queremos abraçar você. Onde está a segunda pessoa? Há mais alguém aqui essa noite? Eu estou esperando por você. É a decisão que só você pode tomar. Ninguém mais pode fazer.
Só você. Há mais alguém aqui essa noite? Há mais alguém aqui essa noite? Onde você estiver, chacoalhe a sua mãozinha. Volta hoje, volta. Volta hoje para o seu pai, volta. Volta hoje para o amado da sua alma, volta. Corre para Jesus hoje, corre, volta para Ele, volta. Onde está a segunda pessoa? Há mais alguém? Há mais alguém aqui esta noite? Uma ovelha voltou e completa as 100. Uma dracma foi achada e completa as 10. Há mais alguém aqui essa noite? Eu ficaria aqui insistindo com você, tentando te convencer pelo valor da tua alma, mas eu não tenho mais tempo. Mas eu lhe faço meu último convite. Se houver alguém aqui agora que queira finalmente tomar a decisão de entregar-se a Jesus, não espere um minuto sequer, só levante uma de suas mãos. Eu quero abraçar você. Oh, lá está uma senhora. Alguém abrace ela, por favor. Alguém abrace ela, por favor. Deixa a chuva. Onde está uma terceira pessoa? Onde está? Onde está uma terceira pessoa esta noite? Levante a mão a terceira pessoa. Onde está você? Levante a mão a terceira pessoa. Onde está? Temos a terceira pessoa? Eu sei que você está aí. Eu sei que você quer. Eu sei que você quer. Então, não custa nada. Levante a tua mão agora, você que quer tomar essa decisão. Uma terceira pessoa aqui esta noite. Há mais alguém? Você pode trazer essa querida aqui para frente, por favor, para orarmos juntos? Não? Tudo bem, não tem problema. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você pode inclinar sua cabecinha, fechar seus olhinhos. Paizinho. Oh, Paizinho querido. Como é maravilhoso poder ver a tua ação na vida das pessoas. Como é maravilhoso ver o teu amor restaurando a paz no coração de uma filha que se perdeu. Como é maravilhoso ver o seu amor cuidando da alma que tanto tu amas. Por isso eu peço agora, Paizinho, perdoa todos os pecados, rasga todo o passado, e a partir de agora, Senhor, que o teu Espírito Santo acompanhe a vida da tua filhinha o tempo todo, e ela seja cheia de ti, e nós iremos cuidar dela para a glória do teu nome. Eu lhe peço isso agora, meu rei, e aproveita esse momento, Paizinho, para pedir a tua bênção sobre a tua igreja, que dê a eles uma semana maravilhosa, uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de maravilhas, de milagres. Que a campanha do propósito, Senhor, seja fervorosa na vida de todos eles. Que em nome de Jesus eles tenham paz. Assim eu oro, agradecido por essas vidas, agradecido por essa igreja, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a paz maravilhosa de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todo aquele que crê. E todos aqueles que creem podem dar um glória a Deus bem alto e aplaudir a Jesus. Uma boa semana para você. Vai em paz. Cuida dessas pessoas, pastor Ricardo.